Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário do segmento logística XPLG11. Exatamente por quê? Porque na enquete que eu postei hoje já está com uma boa quantidade de votos e tá claro que ele iria ganhar mesmo, então por isso a gente vai fazer o vídeo sobre ele. Mas pessoal, não esqueça de sempre dar uma passadinha aqui na nossa comunidade, que ela tá muito recheada de informação, de conteúdo para você, e além disso você vota nessas belíssimas enquetes sobre fundos imobiliários, fiagos e ações e me ajuda a trazer conteúdo para você. Então vem comigo, vem. Atualmente a cota do XPLG está custando R$ 95,20, mas teve uma mínima de R$ 90,01 nas últimas 52 semanas e uma máxima de R$ 109,87 nas últimas 52 semanas. O dividend yield dele é 9,10%, o que é um dividend yield, digamos, normal para fundos do tipo tijolo, mas não é nada espetacular. A gente vai olhar daqui a pouco em comparação com os pares dele para você ver em que posição fica em termos de dividend yield aqui o fundo. E ele sofreu uma desvalorização, considerando as últimas 52 semanas, de 3,15%. A gente percebe aqui que o fundo passou no começo do ano passado vários meses nessa faixa aqui de 90 e poucos reais. Só que a partir do mês de agosto subiu, ó. Aí passou a trabalhar nessa faixa de R$100 mais, chegando a bater praticamente R$110. Mas no iniciozinho de novembro começou a cair, chegou aqui exatamente no mínimo dele, foi exatamente bem nesse dia aqui, ó, no iniciozinho de janeiro, R$90,01. Por que ele chegou nesse valor? A gente já falou sobre isso aqui no topo do lado direito. Eu vou colocar um cardzinho mostrando um vídeo que eu fiz sobre o XPLG, e é sempre bom você olhar o vídeo anterior para ver a evolução do fundo nesses meses. Nesse momento aqui de janeiro tinha acontecido aquela explosão daquela bomba da loja Americana, e o fundo era afetado pelas lojas Americanas, porque o fundo tem galpão logístico alugado para as lojas Americanas. Então por isso o fundo, muita gente, aquele pessoal sardinha, né? Vai acabar o mundo, o XPLG vai pro buraco porque a loja Americana vai levar o fundo pro buraco. E não foi bem assim, né? Até porque se as lojas Americanas não tivessem pagando, o fundo simplesmente ia executar as garantias, provavelmente ia receber alguma coisa, nem que demorasse, e alugar o galpão logístico para outra loja. E não foi isso que aconteceu. Tanto que as lojas Americanas estão totalmente em dia até os dias de hoje. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no último relatório divulgado esse mês já, que se refere aos rendimentos divulgados em março e pagos agora no mês de abril. A gente verifica aqui que o valor patrimonial da cota é R$ 113,64, ou seja, nem naquele momento que ele estava no topo das máximas nas últimas 52 semanas, ele não tinha ultrapassado o valor patrimonial dele. Ou seja, no momento, como a cota está bem mais baixa, o P sobre VP é apenas 0,84, ou seja, o fundo está com 16% de desconto, o que pode indicar um bom momento para entrar no fundo, exatamente porque ele está com esse desconto de 16%. Mas lembrando, meus amigos, que a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo imobiliário. Se ligue nessa informação. A gente verifica também que o número de cotistas é bem alto, 306 mil, é um número de cotistas bem alto, e o fundo tem um patrimônio líquido de 3 bilhões e 79 milhões. É um dos maiores fundos imobiliários desse segmento. A gente vai ver daqui a pouco na comparação com seus pares, mas eu posso adiantar que ele está em segundo lugar. Eu não vou dizer qual é o número 1, mas ele está em segundo lugar de maior patrimônio líquido. A gente verifica que nos 2 últimos anos ele distribuiu rendimentos de praticamente 68 centavos por mês. Lembrando que esse tipo de fundo, como ele é um imóvel, sofre reajustes pelo IPCA, pelo IGPM, e todo ano ele vai sofrendo reajuste. Ou seja, o valor dos aluguéis sobe e esses aluguéis são repassados para os cotistas, ou seja, sempre há uma evolução positiva dos rendimentos. Então esse valor de 2 anos atrás nem é tão interessante da gente utilizar assim, se você quiser fazer algum tipo de conta, porque é mais fácil você pensar de agora em diante, porque a tendência é que sempre esses rendimentos vão aumentando com o tempo. A gente vê que no mês de fevereiro ele anunciou 74 centavos e no mês de março 74 centavos, ou seja, ele é tipo um reloginho. Esse rendimento de 74 centavos equivale a um dividend yield de praticamente 0,79% em fevereiro e 0,78% no mês de março. Diminuiu um pouco em março porque o valor da cota aumentou, e são inversamente proporcionais. Quando o valor da cota aumenta, o valor do dividend yield diminui. Quando o valor da cota diminui, o valor do dividend yield aumenta. Pegando do ano passado para cá, a gente verifica que no mês de janeiro do ano passado, ó, ele distribuía 64 centavos, ó.
depois 66, depois manteve 66, 66 de novo, 68, já subiu um pouco, 70, 72, 72, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74. Você vê que quando há uns reajustes nos aluguéis, ele é repassado automaticamente e já está com 7 meses distribuindo de forma sagrada esses 74 centavos por mês. Ele é o que a gente chama de fundo high grade. High grade é aquele fundo que é seguro, que normalmente ele distribui um rendimento mais baixo que outros fundos, mas ele é bem constante. Ele não falha, ele é tipo um reloginho. Passando aqui para o site do Investidor 10 para trazer mais informações para vocês, a gente verifica aqui que o nome da razão social é XPlog Fundo de Investimento Imobiliário. A gente confirma que o tipo desse fundo imobiliário é de tijolo e o segmento é logístico. A taxa de administração é 0,95 ao ano sobre o patrimônio líquido. A vacância está relativamente baixa no momento, apenas 6,80, é uma vacância baixa. Isso aqui tudinho eu já comentei para vocês. Cotas emitidas 27.101.000, valor patrimonial também a gente já falou. Em relação aos principais índices da bolsa, o fundo sofreu uma desvalorização de 1,95 contra 12,25 negativo do Ibov, 36,55 do SMLL, 2,30 do IFIX e 12,16 negativo do IVBB. Ele só perdeu na realidade pro IDIV, 5,96 positivo, mas a gente verifica que ele ficou negativo, ele não foi positivo, ou seja, quem investiu R$1.000 no XPLG 2 anos atrás estaria com o valor proporcional de apenas R$ 980,50. Comparando com seus respectivos pares, a gente verifica que em termos de yield, o fundo é o segundo pior dividend yield, apenas 9,1 nos últimos 12 meses. Só ganha do BTLG, que ainda é pior, fica atrás dos demais pares do setor. O número 1 aqui seria o AUZR. Em termos de P sobre VP, a gente verifica que ele não está tão mal, mas também não está tão bem. Ele está aqui no meio da tabela, né? Com 0,84. Mas considerando os fundos maiores, porque a gente vê que tem uns fundos bem pequenos aqui, esse aqui menos de meio bilhão, 124 milhões, 280 milhões, 147 milhões, são fundos bem pequenos. Considerando uns fundos maiores, ele só perde em termos de P sobre VP, que está mais descontado, o VILG e o GGRC, porque esses também estão com problema. O GGRC, incluindo, ele também está com problema em relação às lojas americanas, porque ele também tem um galpão logístico bem grande alugado para as lojas americanas. Por isso também ele P sobre VP dele caiu muito, porque o preço das cotas caiu muito também. Por isso que ele também está bem descontado. Diga-se passagem, se não fosse isso, ele estaria também com um P sobre VP maior do que o XPLG. Agora, em termos de patrimônio líquido, a gente vê que ele é o número 2. Ele só perde para o HGLG da Credit Suisse. Eu sempre gosto de ver essa partezinha aqui do Investidor 10. Não sei se está atualizada. Lá no relatório a gente vai ver se realmente está atualizado, se você quiser comparar. Aqui, segundo o Investidor 10, ele tem 14 galpões logísticos na carteira, sendo 6 em São Paulo, 4 em Pernambuco, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Minas Gerais. E aqui a gente vê o nome dos 14 galpões logísticos. Vindo aqui para o relatório do mês de março, que é exatamente quentinho, que foi lançado agora no mês de abril, referente ao pagamento divulgado no final de março, que vai ser pago ou já foi pago agora no mês de abril. Esse objetivo do fundo eu já li no vídeo anterior, que eu já coloquei aqui o cardzinho para você ler, então não vou reler, porque esse aqui é só Ctrl+C, Ctrl+V que eles fazem. Agora, em relação ao comentário do gestor, isso aqui é diferente em cada relatório. Então a gente vê aqui que ele declarou que no mês de março, uma distribuição de 74 centavos foi feita aos cotistas, o que equivale a um dividend yield anualizado de 9,4%. 9,4% exatamente no final do mês de março. E aí ele avisa aqui que a administradora e a gestora do fundo buscam uma estratégia de uniformização da distribuição de rendimentos, ou seja, eles querem manter aquele fluxo igual o tempo todo ou superior, né? Com consonância em relação ao fluxo de caixa do semestre. E no início de março de 2023, ocorreu um contrato de locação sobre 12.905 metros quadrados do especulativo Cajamar, o que reduziu a vacância física do fundo de 6,8% para 5,4%, que é a menor vacância do fundo desde junho de 2020, ali no início da pandemia. Ou seja, aquele valor que tinha, acho que no Investidor 10 estava errado, né? Porque a atual vacância agora é 5,4% e lá ainda estava 6,8%. Tá desatualizado lá. E ele fala que no dia 13 de março houve o recebimento integral do aluguel das lojas americanas, que é denominada, como eu falei para vocês, B2W, Companhia Digital. Isso se refere à competência do mês de fevereiro. Ou seja, a Americanas está 100% em dia, mesmo depois de toda aquela confusão que teve no iniciozinho de janeiro. Só lembrando aqui
Para quem não sabe, a administradora é a Vortex. A gestora a gente já sabe, a XP, a A7, né? Eu não sei se eu falei lá no site do Status Invest, mas a liquidez do fundo é muito boa, por isso que eu vou dizer agora de novo. A liquidez média diária no mês de março foi de 3,2 milhões, o que é uma liquidez muito top, é muito fácil tanto comprar como vender as cotas do fundo. Partindo aqui para informações sobre o portfólio, a gente vê que por classe de ativo, o fundo investe 92% do seu patrimônio em imóveis, ou seja, a maior parte mesmo, 7% em cotas de outros fundos imobiliários e tem apenas 1% em aplicações financeiras, que é o ideal você ter a maior parte mesmo em algum ativo interessante e não em aplicação financeira tipo caixa. E é importante também saber que a maioria dos contratos são atípicos, 60% são atípicos, são aqueles contratos que são mais difíceis de desfazer e que tem as multas mais pesadas e o prazo de aluguel é mais longo. Em relação aos principais locatários, são esses aqui: Via Varejo com 12% de aluguel, Leroy Merlin com 11%, Mercado Livre com 7%, Grupo Pão de Açúcar com 7%, Lojas Renner 7%, essa Mobile que eu não conheço 6% e a B2W que é as lojas americanas. Fora esses aqui, 44% é o restante em outros menos conhecidos, provavelmente por isso que eles não citam. Em relação à atuação dos locatários, a maioria é varejista, 50%, né? A gente vê aqui que Mercado Livre é varejo, Via Varejo é varejo, Leroy Merlin é varejo, então aqui a maioria das coisas é varejo, GPA é varejo, então a maioria é varejo mesmo. E tem uma parte também em logística, 11% aqui, ó. Em relação aos contratos, a gente verifica que 76% dos contratos são corrigidos pelo IPCA, a inflação, 21% pelo IGPM e apenas 3% pelo IPC-FIP. E aqui mostra a evolução da vacância física nos últimos 12 meses. E a gente vê que ele alcançou realmente o menor patamar nos últimos 12 meses, como foi dito lá em cima. E aqui é interessante que ele mostra também a exposição regional, a diversificação regional do fundo. A gente vê que tem 21% em Pernambuco, 7,7% em Minas Gerais, 14,6% no Rio de Janeiro, a maior parte em São Paulo, 47,1%, 5% em Santa Catarina e 4% no Rio Grande do Sul. E no momento a gente vê que tem 2,7% de inadimplência, mas não é loja americana, é outra loja que está devendo ao fundo. O número de locatários é 44, são muitos locatários, né? Ele mostrou aquele pacotezinho de uns 8 mais ou menos, são os mais importantes, mas fora aqueles 8 tem mais um monte aí. Aqui encontramos a lista completa dos locatários e os estados. Te vê aqui do lado os locatários, a cidade do locatário, a área construída alocada, o setor de atuação do locatário, o tipo de contrato, o mês da correção monetária, o indexador da correção, o vencimento do contrato e o percentual de área bruta locável de cada um deles. Esses que a gente viu acima são os locatários da região sudeste e aqui são os locatários da região nordeste, em Pernambuco. E aqui são os dois locatários de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Lojas Renner e Via Varejo, totalizando quase 1 milhão de metros quadrados de área alocada. E aqui, pessoal, a gente encontra um resumozinho dos 15, sim, você ouviu certo, 15 galpões logísticos do XPLG e lá no site do investidor só mostravam 14. Então, se você quiser dar uma pausazinha aí e não esqueça, pessoal, se você não for inscrito, se inscreva no canal agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!